muito legal com o Dr. Humberto Oliveira, gente. Ele é cirurgião dentista, viu? PhD em odontologia. E toda quinta-feira ela traz aquelas dicas especiais para o seu sorriso, cuidando, né, da saúde bucal. Dr. Humberto Oliveira, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Aninha. Muito prazer, né? Estar aqui com você, tá? Semana passada estive presente no Congresso Internacional de Odontologia que aconteceu em São Paulo, uma terra que eu gosto muito, né? Terra que eu tenho duas irmãs que nasceram lá, meus pais viveram lá um tempo. Eu já nasci aqui, sou cearense, mas depois as minhas irmãs mais novas nasceram lá em São Paulo. Depois a caçula nasceu aqui também. E onde eu vivi durante 5 anos dos meus estudos lá em São Paulo. Eu tenho um filho que nasceu lá, João Davi, então é uma terra muito boa, sempre gosto muito de ir a São Paulo. E eu costumo dizer que os maiores eventos na área de odontologia aqui no Brasil sempre acontecem lá. Então a gente teve no INDEX, né, que é o Congresso Internacional de Odontologia, na área de reabilitação oral, estética, implantes e também odontologia digital. Trouxemos aí grandes novidades. Eu costumo dizer que nos congressos a gente tem acesso àquilo que tem de mais novo acontecendo no mundo e a gente já começa a buscar esse conhecimento através de trabalhos científicos, através de formações, através de livros que vão sendo publicados sobre o assunto, para trazer aqui para o nosso paciente, né, para o nosso ouvinte e também para os nossos alunos todo aquele conhecimento que a gente vai buscar lá, tá? E Ana, hoje eu queria conversar um pouquinho, foi tema muito forte lá nesse congresso, o assunto que eu sempre trato aqui, mas eu quero tratar por um ângulo diferente, que são os implantes dentários, o que é que a gente tem hoje, né, de mais atual na área da implantodontia. Para todos que nos escutam aqui nas quintas-feiras, sabem que eu costumo em alguns momentos, explicar que o implante, ele primeiramente, Ana, ele foi criado, né? Ele não foi inventado. Ele foi inventado, ele não foi descoberto. Ele foi inventado, criado por um professor, um grupo de professores da Suécia, liderados pelo Brånemark, e eles eram utilizados ali nos anos 60, olha só, faz muito tempo, hein? Eles eram, 1965, eles eram utilizados para os pacientes totalmente desdentados, ou seja, aquelas pessoas que não tinham mais dentes. E por mais incrível que possa parecer, a Europa dos anos 1960, para você ter uma ideia, a Segunda Guerra Mundial terminou em 45. Então, 15 anos após, o que é 15 anos na história? Nada, né? Se você pegar 2025, 15 anos atrás, 2010. 2010 a gente estava acontecendo a vida normalmente, a gente lembra de tudo, e naquele período da história, a reconstrução dos países destruídos, e muitas pessoas, né, muitas famílias foram dizimadas, muitas pessoas morreram, e muitas pessoas naquela época não tiveram acesso aos cuidados dentários por conta da guerra, os próprios soldados, e acontecia uma horda gigantesca de pessoas sem dentes, né? E o Brånemark, ele descobriu a osseointegração e inventou o implante dentário. Por que descobriu? Porque é um fator biológico, químico, que acontece na interação entre um metal e o osso de um mamífero. No caso, ele estudava cobaias e ele via que o titânio se aderia ao osso daquelas cobaias. Se adere ao osso de uma cobaia, tá? Que naquela situação eram coelhos, poderia também se aderir ao osso do ser humano. E aí ele desenvolveu toda uma técnica muito bem implementada para colocar implantes dentários naquelas pessoas. E foi muito bem sucedido. Com o avanço, o que é que a gente tem hoje, Ana? A gente não tem mais implante só para quem perdeu todos os dentes. A gente tem implante para quem perdeu só um dente. A gente tem implante para colocar na região anterior, estética, e reproduzir um dente com máxima perfeição. Nós temos os tratamentos hoje periodontais e gengivais para devolver a saúde gengival, devolver a harmonia entre a estética branca, que é o nosso dente, e a estética rosa, que é o tecido gengival ao redor, para que você tenha a máxima naturalidade dos resultados que são alcançados dessa forma, tá? Então você tem todo um arcabouço hoje para devolver essa condição. E a gente observa algumas pessoas, elas têm a capacidade de mostrar muito dente ao sorrir.
Então as pessoas elas mostram, tem alguns perfis de sorriso que mostram só dente, tem pessoas que mostram um pouquinho dente, tem gente que já mostra o dente por inteiro e tem um outro grupo de pessoas que mostram dente e gengiva. Aí você imagina o trauma que é para uma pessoa que perdeu um dente nessa situação. Toda vida que ela se expressa, que ela sorri, que ela conversa, ela vai mostrar aquela deficiência causada pela perda do dente. Então hoje a implantodontia também consegue devolver com maestria esses casos extremamente complexos que a gente chama de sorriso gengival, onde a pessoa perde o dente, perde o osso, perde tecido gengival e ela tem que passar por um processo de reabilitação que vai devolver toda essa naturalidade. Além disso, temos os nossos pacientes que já perderam alguns dentes atrás. Os primeiros dentes que a gente começa a perder são os molares. Então, muita gente está nos escutando aqui, Ana, não tem os dentes do fundo, né? Às vezes tem o dente da frente, não tem o do fundo. Por quê? Porque é o dente que se perde primeiro. E, às vezes, esse processo ele vai sendo acumulativo. A pessoa perde um dente, depois perde outro. Aí bota aquela prótese com grampo, aquela famigerada prótese com grampo chamada de bridge. Aquele grampo vai corroendo o dente que está íntegro e aquele dente começa a se estragar, aí vai perdendo o dente. E aí eu tenho certeza que muita gente que está nos escutando tem uma prótese total em cima, uma dentadura completa, e embaixo tem 4, 5, 6 dentes e às vezes não usa nada ou usa uma prótese móvel. Essas pessoas também podem ter o benefício dos implantes dentários, certo? Em situações assim, a gente tem duas abordagens principais, Ana. Então, se você está me escutando aqui agora, usa uma dentadura em cima, uma dentadura embaixo, ou usa uma dentadura em cima, uma prótese móvel embaixo. Tem só aqueles dentinhos da frente, o implante foi feito para você, meu amigo e minha amiga. Procure aí o seu dentista de confiança, que ele vai fazer uma avaliação para lhe reabilitar. Nessas situações, a gente costuma, Ana, começar pela reabilitação inferior. Normalmente, quando o paciente tem 4, 5 dentes só, esses dentes já estão abalados. Às vezes tem perda óssea associada, às vezes são dentes com características estéticas já muito depreciadas e ele tira esses dentes, coloca implantes nessa região e devolve toda a arcada inferior de forma muito rápida, né? Através da carga imediata. O paciente ali, às vezes, com 7, 10 dias, ele já está com a dentição definitiva em funcionamento. E depois ele pode fazer o tratamento da arcada superior. Da arcada superior um pouquinho mais lento, porque temos que avaliar a situação óssea da parte de cima. O osso da parte de cima ele é um pouco mais poroso, ele é um pouco mais pobre, mas ele também pode receber implantes dentários. E nas situações onde o paciente não tem mais osso, a gente vai para o enxerto de levantamento de seio bilateral ou as técnicas de ancoragem zigomática. Cada situação ela é avaliada de maneira personalizada para que se dê para aquele paciente o melhor tratamento. Não tem receita de bolo, Ana, na odontologia. Então, a pessoa perdeu um dente, perdeu um segmento de dentes, já não tem dentes em uma das arcadas. Acontece, às vezes, a pessoa ter os dentes inferiores e não tem o de cima. Para cada um desses casos, nós temos que implementar uma solução diferenciada. E hoje, com a odontologia digital, com o uso dos scanners, da cirurgia guiada, das fresadoras, das impressoras 3D, ou seja, é um mundo tecnológico que se abriu dentro da odontologia nos últimos 10 anos. Né? Se você pensar que eu terminei o meu doutorado em 2011 e nada disso existia naquela época, nada disso, a gente tinha acesso a tanta tecnologia. E hoje a gente está aí abraçando todo esse movimento que vem para melhorar, para baratear, para deixar a odontologia mais acessível para os pacientes e com mais qualidade para todos eles. Eu costumo dizer para os meus alunos que quem escolhe a odontologia tem uma missão muito importante na vida e quem escolhe a área de implantes dentários tem uma missão muito bela, que é devolver o sorriso das pessoas que usam prótese, dentaduras. Essas pessoas elas já se esqueceram até o quanto elas se alimentam mal, o quanto essa prótese ela traz desconforto, ela traz baixa autoestima, e a pessoa vai levando, vai empurrando com a barriga, e chega uma hora que ela se decide, e eu digo, não é necessário ir para o Dr. Humberto, não, que ele não é o único que sabe fazer esse trabalho, não. Você pode ir para o dentista aí, da sua confiança, no seu bairro, às vezes no posto de saúde, para te orientar e te levar aí a realizar esse grande sonho, que é voltar a sorrir, voltar a ter dentes fixos,
firmes, dentição para uma vida toda, né? Eu costumo dizer que os implantes, quando bem realizados, quando bem ancorados, com tecido gengival de qualidade, técnicas cirúrgicas bem executadas, eles são para uma vida toda. Então, fica a minha mensagem para todo mundo que está nos ouvindo. Usou uma prótese, usou um bridge, usou uma perereca, usou uma dentadura, vá no seu dentista e diga: eu quero o sorriso que o Dr. Humberto Oliveira prometeu para mim lá na FM Dom Bosco. Quem vai fazer agora é o senhor aqui, tá? Aí pode me ligar, que eu estou aqui para conversar, bater um papo e dialogar sobre tudo isso aí. Aninha, quem quiser mais informações sobre esse tema e outros, entra lá no meu site, humbertooliveira.com.br, né? www.humbertooliveira.com.br, ou entra no meu Instagram. O pessoal gosta muito do Instagram, inclusive esse vídeo eu vou já postar lá. É @dr Humberto Oliveira. Até a próxima quinta, Ana. Se Deus quiser, estaremos aqui, viu? Juntinhos, firmes e fortes, já nos encaminhando aí para o final do ano de 2025. Voou, passou rápido, né? Tá passando. Nós estamos aqui firmes, tá bom? Um grande abraço. Abraço, doutor Humberto Oliveira. E atenção para o telefone, viu? Para você marcar aí a sua avaliação, cuidar do seu sorriso. 30854330. 30854330.